Vou contar uma história para vocês. Venham, crianças. Olá, pessoal do YouTube. Aqui é seu amigo. É Máfia. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa do sítio. Ela e a mãe dela, elas moraram realmente no sítio, aquela vida de interior, aquela vida de... Mas eu já sou um cara diferente, eu nunca vivi no sítio, nunca vivi na roça. Mas minha mãe, ela tinha o sítio no interior e a gente sempre ia pra lá pra pelo menos um dia passear por lá. Se é que isso chama passeio, porque pra mim não é. O passeio consistia em sair da sua casa e ir pro interior. No ônibus de viagem, né, fora o trajeto, você chegar na rodoviária ou no ponto, eram 4 horas de viagem, quer dizer, então praticamente a manhã toda no ônibus. E esse ônibus bendito, ele não fazia um trajeto direto, ele sempre ia parando de cidade em cidade. Isso me deixava doido. O ônibus ele ia para Campinas, né? Ele entrava em Campinas, rodoviária de Campinas, depois ia para Mogi Mirim, rodoviária não sei o que, ia para Mogi Guaçu, mais a rodoviária, mais não sei o que, mais um tempinho parado, para chegar no destino, que é a cidade onde minha mãe morava. Olha, era duro, viu? Você já ficava já cansado só dessa viagem. Aí normalmente no outro dia a gente ia pra visitar esse sítio. E minha mãe, ela tem uma casa na cidade, aí depois vai visitar o sítio. Você tinha que pegar um ônibus que o apelido do ônibus era Cata-Louco, porque o Cata-Louco ele passava lá na rua de uma em uma hora. Era, acho que um dos únicos ônibus, ou eram 3 linhas de ônibus que faziam a cidade toda. A cidade é pequena, então não fica passando, não é que nem aqui que passa ônibus de 10 minutos aí passa na sua porta. Perdeu aquele, só daqui uma hora. É mais rápido você ir a pé do que você esperar outro ônibus. E a gente ia nesse Cata-Louco, ônibus velho, parece ônibus de boia fria, essa que é verdade. E esse Cata-Louco ele deixa a gente na caixa d'água da cidade, que é o ponto mais alto. E de lá você tinha que andar aí, eu acho que eram uns 4 quilômetros pelo menos a pé. Meu pai, como eu já disse, ele nunca teve um carro, então pra gente era isso, o ônibus ou andando a pé. Vida dura, viu? Porque você pegava ali, o asfalto acabava e estrada de terra vermelha, e sempre algum carro passava lá. E o carro vinha levantando aquela poeira. Parece que você tá no deserto, levanta aquela duna de areia, de terra vermelha, e você fica lá. Mas você ficava amaldiçoando. Quem passava naquela hora era duro. A gente já cansado, aquele sol, né, de interior já batendo na cabeça. Aí você chegava na porteira do sítio. Chegamos na porteira, ainda tinha uma descidona da bexiga, passava ali perto de um açude, e depois um morrão assim para você chegar no sítio em si. Que a minha mãe, ela tinha a parte lá da casa grande, então tinha aquela casa assim, é bonitinho, viu? Tem aqueles terreiros de café, aquele negócio todo, né? Apesar de ela não morava lá, ela arrendou o sítio lá pro primo e ficou arrendado muitos anos. Aí a diversão da família, no caso minha mãe, meu pai, minha avó, era ir catar fruta nas árvores, nos pomares onde tinha. Que
Já tinha isso na minha cabeça antes. Não vale a pena você sair da sua casa atrás de fruta que você gastou de passagem, de tempo. Pô, vai na feira e compra o que você quer. Aí eles iam lá e, dependendo da época, eu trazia até jaca. E, puxa, que peso. E a gente, as crianças, ficavam dentro de um paiol. Paiol, vocês não sabem o que é. É tipo uma casinha pequena, não é muito grande, onde o pessoal guarda as ferramentas. Esse era o nome que minha mãe dava, de paiol. Parecia aquele negócio de filme de terror, aquele monte de ferramenta assim, pendurada, forcado, foice, inchado, não sei o que. Pendurado assim, tudo enferrujado, coisas tipo. E aquela poeira. Você não aguentava, a gente ficava por ali. Tava esperando meus pais voltarem. Ou às vezes a gente vinha e ia atrás deles, mas também era super cansativo. E sempre vinha uma sacola de manga, palmer. Tá certo que a quantidade que eles pegavam, mas vinha assim a banana, vinha assim caixa de banana. Vinha bastante quantidade. Pra você carregar tudo de volta depois, meu Deus, era terrível. Olha, eu tô criticando. Graças a Deus tem gente que gosta disso, tem gente que gosta dessa vida de sítio, andar no barro, nada contra, cada um gosta do que quer. Mas eu não gostava, pra mim, que sempre viveu na cidade, pra mim era um martírio. Não gostava de jeito nenhum, achava que era uma besteira de tempo, de dinheiro, de esforço. E muitas vezes depois a gente tinha que carregar tudo de volta, o caminho todo até chegar lá no Cataloco e depois do Cataloco para casa da minha avó. Era muito trabalho, muito trabalhoso. Eu vou contar outras histórias do sítio, teve mais coisas aí, mas vocês ficam com esse sofrimento aí do Power Mafia aí. Um abraço e fiquem todos com Deus.